Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Saldo Extra, sempre trazendo boas notícias para a saúde financeira do seu bolso. Estamos naquele período em que aparece uma receitazinha extra no orçamento da família, que é o 13º. Você já parou para pensar o que fazer com o 13º? Como gastá-lo de forma sábia? Este é o tema que nós vamos tratar hoje. Se você aí não vai receber o 13º, você é um autônomo, fique ligado, porque no final do ano as vendas aumentam, aparece aí uma comissão extra, aparece algo mais. Portanto, o assunto da aplicação do 13º, ele se aplica a outras rendas extras da família. Portanto, fique ligado, porque tem muita coisa boa aqui que nós vamos apresentar para você. Aquele convite de sempre para que você nos acompanhe nas redes sociais, os nossos endereços estão aí em sua tela. Faça o seu registro, a sua inscrição, nos siga lá no nosso canal no YouTube. Nós queremos que você esteja ao nosso lado, porque existe ali um conteúdo específico para os internautas. Pequenas dicas, pequenos conselhos que podem sim fazer diferença na sua vida financeira. E se você acessar o nosso site, se é que você ainda não o fez, novotempo.com/saldoextra, você vai ver lá a imagem da revista Saldo Mais. Pode ser que você ainda não tenha solicitado, aí está a revista para você ver. Se você ver a capa dessa revista lá, a imagem da capa da revista, clique nela, vai aparecer um cadastro, coloque ali os seus dados, você vai enviar para a gente e nós vamos mandar esta revista gratuitamente para a sua casa. É um estudo bíblico sobre finanças. Alguns temas abordados aqui nessa revista: equilíbrio financeiro, aprenda a planejar as finanças para não ficar no vermelho. Tempo é dinheiro? A Bíblia lhe ensinará como usar sabiamente o tempo. E o que é prosperidade? Dinheiro, bênção, saúde? Surpreenda-se com a definição dada por Jesus. Esses são apenas alguns dos temas apresentados nessa revista. Alguns conceitos de educação financeira estão aqui também. Portanto, é a oportunidade para você iniciar uma nova vida com as suas finanças, estudando o tema da educação financeira também com a revista Saldo Mais. Ah, eu não tenho acesso à internet. Isso não é um problema, porque você pode ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 30 30. Existe uma equipe aqui que estará esperando a sua ligação. Vamos fazer o seu cadastro e vamos enviar a revista Saldo Mais para a sua casa, um presente da Novo Tempo. Vamos ao nosso tema de hoje. Nós estamos exatamente aí começando o mês de dezembro. Algumas empresas já fizeram o pagamento de uma das parcelas do 13º e este mês você vai receber todo o seu 13º. Nosso programa traz dicas para que você saiba o que fazer com esse dinheiro. Não se precipite para que o novo ano não comece no vermelho. Portanto, você pode fazer com que o seu 13º, essa receita extra, seja usada para isso também. Amigos, não existe uma fórmula certa, absolutamente certa, do que fazer com o 13º. Mas os conselhos que vamos apresentar aqui vão muito lhe ajudar a investir esta e outras rendas extras com sabedoria. O importante é estar ciente de como está a sua situação financeira. Isso vai determinar o caminho que você vai utilizar para empregar, para usar esse dinheiro extra que vai surgir agora ou quem sabe em outros momentos da sua vida. Caso você não receba este benefício, como eu já mencionei, as dicas que vamos te dar agora se aplicam perfeitamente a qualquer outra renda extra que possa surgir ao longo do caminho. Portanto, fique atento e coloque em prática de acordo com a sua realidade. O 13º salário foi um benefício criado ainda lá na década de 60 pelo governo João Goulart. É um benefício dado aos trabalhadores com, no mínimo, um mês de carteira assinada e que tenham cumprido todas as suas obrigações com a empresa contratada. Naturalmente, ele vai receber no final do ano como 13º proporcional ao período trabalhado durante aquele ano. É um direito do trabalhador e é também dos aposentados. Ele acaba sendo um ótimo incentivo para as compras de Natal e para um planejamento de ano novo, já que nesse momento do ano, no início do ano,
as contas costumam ficar apertadas. E então, qual a melhor maneira de gastar o dinheiro extra que chega no final do ano? Nossa equipe foi às ruas para ver o que o pessoal está pensando em fazer com o 13º. Vamos conferir. Você recebe 13º? Não, como eu trabalho com alguns contratos fixos e outros por caso, eu acabo não recebendo 13º. E aí, quando chega o final do ano, como você fica sabendo que, tipo assim, todo mundo vai ganhar um extra e você? Na verdade, eu tenho que me planejar desde janeiro, economizando, acumulando dinheiro, até mesmo na poupança, para no final acabar tendo esse valor sobrando que faria às vezes o 13º. Olha, é bem difícil, até mesmo por ser autônoma eu não tenho nem férias, então complica bastante no final do ano. Aí a gente tem que meio que fazer uma economia, assim, para chegar no final do ano e ficar mais tranquilo. E ter esse extra que todo mundo tem? É, ter esse extra que todo mundo tem. Para que era destinado esse dinheiro? A senhora investia, costumava pagar alguma dívida, comprar presentes no final do ano? Olha, sempre está faltando alguma coisa, né? Então, assim, a gente coloca as contas em dia, né? E tenta guardar um pouquinho. Sempre tem que guardar um pouquinho, né? Para surpresas que vêm pela frente. Geralmente seria para pagar as contas que vêm no começo do ano, IPVA, essas coisas, né? Se eu não tiver dívida, eu guardo. Guarda, não gasta, não compra presente? Não, assim, se precisar, né? Isso é uma reserva, né? Ou a gente faz investimento no começo do ano, ou pagar despesas mais altas, ou então fazer viagem mesmo. Geralmente a gente faz uma viagem por ano, a gente acaba guardando como se fosse um 13º depois. Quando eu tô sem conta, eu guardo. Quando eu tô com conta, eu pago. Eu sou autônoma, então eu não tenho 13º. E como funciona? Durante o ano, você costuma fazer algum tipo de reserva para o final do ano, essa época em que a maioria das pessoas recebe esse dinheiro extra? Todo começo de ano, a gente tem um plano de que sim, que a gente faça esse dinheiro, que a gente tenha que faça essa reserva, mas no decorrer do ano fica só na ideia e a gente acaba não juntando. Terminar algumas coisas do meu apartamento que eu acabei de mudar, fiz a obra e ainda faltam algumas coisinhas para terminar. Então esse ano vai ser para quitar aí as dívidas? Mais ou menos, quitar e fazer algumas coisas novas. Bom, quitar algumas dívidas, né? Porque tem atrasado bastante, a economia tá difícil e é isso. Vou quitar mais as dívidas, porque viajar não vai ser possível. Tá bem difícil. Então, no caso, a gente sempre guarda, né, um pouquinho, porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar. E geralmente aquilo que você falou, né? Geralmente no começo do ano, onde tem um volume maior de contas para pagar, né? Então a gente costuma guardar assim mesmo. Até mesmo por conta de ser empreendedora, é muito imprevisível, né? Tem meses que é muito bom, tem meses que é um pouco mais fraco. Então, principalmente no final do ano, que costuma ser um pouco melhor, né? A gente tenta guardar um pouquinho mais. Pagar a conta. Você recebe ele em uma parcela só ou em 2 vezes? Eu recebo em 2 parcelas. E as 2 parcelas são para pagar a conta? São as 2. Vocês viram aí que as opiniões variam muito. Alguns dizem que vão usar para pagar as contas. Uns pensam em cobrir o cheque especial acumulado durante o ano. Outros aproveitam o dinheiro extra para fazer compras, investir o que sobra. As opiniões variam. Mas afinal, qual é realmente a melhor maneira de gastar o 13º salário? A resposta envolve sim uma reflexão. O 13º pode ser uma excelente oportunidade de arrumar as contas, aumentar ou iniciar uma reserva. Portanto, se você possui dívidas e elas estão vencidas e pagando juros, não tenha dúvidas. Use o seu 13º para quitá-las integralmente. Mas se as contas estão em dia, você está pagando pontualmente eventuais parcelamentos, se nada está em atraso, você pode então usar o seu 13º de outra forma. Uma boa opção pode ser a negociação dos seus parcelamentos, ou seja, você antecipa os pagamentos vincendos com um bom desconto. Esta é uma opção interessante para você fortalecer suas contas nos próximos meses, aliviando os parcelamentos. Depois de avaliar essas 2 opções, pode pensar em usar o 13º para utilizar em outros tipos de gastos. Mas cuide para não gastar tudo. Você precisa canalizar esse dinheiro para coisas boas, agindo com consciência.
Se você não tem dívidas, deve considerar investir o montante transformando-o em mais dinheiro a longo prazo. Pense que esse dinheiro guardado e investido pode ser usado também para as contas de início de ano. Além disso, quem sabe você ainda não tem aquela reserva para os imprevistos que tanto nós falamos aqui. Creio que parte do seu 13º, ou mesmo todo ele, ainda não seja o ideal para a sua reserva do dia a dia, mas já será um importante passo para você começar a formá-la. Portanto, é hora de aproveitar esta oportunidade. No site de finanças Meu Bolso Feliz, encontramos uma pesquisa do SPC Brasil do ano de 2016 que afirma que economizar o 13º não está nos planos da maioria dos brasileiros. O levantamento mostrou que somente 27% não usaram o dinheiro para compras de Natal, sendo que a maioria, 53%, gastou parte ou todo o salário extra com chamados presentes de fim de ano. Querido amigo, querida amiga, vou reforçar aqui que sua prioridade, a primeira coisa a fazer ao receber o seu 13º é reduzir ou eliminar as suas dívidas. Se você possui pendências financeiras, destine esse valor para quitá-las. Caso não consiga eliminar todas, opte pelas dívidas com os juros mais altos, como no cartão de crédito e cheque especial, ou aquelas que geram cortes nos serviços em sua casa. E não se esqueça, não saia pagando antes de negociar. Converse com o responsável e tente rever o valor. Com o dinheiro em mãos, você pode obter bons descontos. O segundo conselho é um que sempre falamos aqui no programa Saldo Extra: organização. Se programe para as contas do início do próximo ano. Aqueles famosos carnês, que a gente recebe em casa, o IPVA do carro, o IPTU da casa, matrícula escolar, material para as crianças, uniforme, taxa de lixo, licenciamento do carro, entre outras despesas extras que surgem no início do ano. Uma boa dica é se basear nos valores pagos no ano anterior. Assim você já tem uma ideia de quanto precisa reservar para essas contas. Pense comigo, por que não gastar o 13º para essas despesas? Elas são prioridades em janeiro. Mas mesmo assim, algumas pessoas se esquecem disso. Se você der prioridade para essas despesas agora, com certeza, seu início de ano será bem mais tranquilo com as suas finanças pessoais. Você não tem dívidas? Está com as contas em dia? Então, uma boa pedida é guardar para o futuro, poupar o seu dinheiro. Esse dinheiro pode ser uma ótima oportunidade de começar aquele investimento que você adiou o ano todo. Tente guardar o valor integral. Não consegue? Então poupe o máximo que você puder. Por que não pensar em pelo menos 50%? E não se esqueça de buscar aplicações que não apenas sejam rentáveis, mas que também sejam seguras. Pesquisas mostram que a poupança é o investimento preferido dos brasileiros. É segura, não tem a chamada taxa de administração, nem cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos da poupança e a quantia desejada pode ser sacada a qualquer momento. O problema é o rendimento baixo. Se você já tem uma reserva para emergências na poupança, busque um investimento com um rendimento um pouco mais alto. Se informe, por exemplo, sobre o Tesouro Direto, renda fixa. Se necessário, busque no nosso site, no nosso blog, novotempo.com/saldoextra, os programas sobre investimentos para ajudá-lo a fazer a melhor escolha, de acordo com o seu perfil. Lá você encontra episódios que falam qual a melhor opção ou o melhor investimento para você. Coloque como prioridade o seu futuro. Lembre-se, tudo que você recebe como renda extra pode sim ser um grande investimento para o seu futuro. Os investimentos devem ser sempre tratados como prioridade e não com o clássico: se sobrar eu guardo. Primeiro você deve separar o dinheiro para os seus objetivos e sonhos, representados pelos investimentos necessários
que você deverá fazer para chegar lá e só depois ajustar as demais despesas do mês, ou seja, aumentando um pouquinho algo que você gostaria dentro do seu orçamento. Quando falamos no 13º salário, a lógica não vai mudar. Pense primeiro no seu futuro e depois use o restante do dinheiro para outros fins. Se você não tem dívidas, já separa um determinado valor para investimento. Mas se é uma pessoa econômica que poupou durante todo o ano e com certeza também já possui uma reserva financeira razoável, então você merece sim uma recompensa. Nada mais justo do que chegar no final do ano e você ter um conforto a mais. Mas pense comigo, por que não presentear a si mesmo com algo mais construtivo? Pense racionalmente e invista no seu crescimento, como um curso, por exemplo. Nem toda aplicação financeira consiste em deixar o dinheiro rendendo lá no banco. Ela pode estar atrelada à sua educação. É o caso de um curso de idiomas, uma especialização ou até mesmo intercâmbio. Esse tipo de gasto é produtivo, pois pode alavancar a carreira por meio de uma promoção e até possibilitar a troca de um emprego. Uma viagem em família ou um presente especial nessa época de festas são maneiras tentadoras de se gastar o seu 13º. E sabe de uma coisa? Podemos nos sentir tentados a gastar todo o nosso 13º com isto. Mas cuidado, coloque como prioridade usar seu 13º de uma maneira que crie uma folga no seu bolso e não um momento em que você se aperte ainda mais financeiramente. Aproveite este momento para organizar a sua vida financeira. Se você cuidar bem dela agora, você colherá muitos frutos no futuro. Toda mudança existe esforço, é verdade. Portanto, planeje seu orçamento e sua vida financeira será muito equilibrada. Se empenhe para isto. Aproveite o momento. Essa época é de união familiar. Então, que tal aproveitar para colocar em pauta a vida financeira e lembrar que a aplicação do 13º também é um assunto que deve ser discutido com toda a sua família. E quer outro conselho? Resista às propagandas. No Natal, a publicidade se torna ainda mais agressiva. Sugestões de presentes incríveis, decoração iluminada, produtos específicos para tornar a mesa ainda mais farta. Tanta propaganda tem como objetivo fisgar também o seu 13º salário. Olha, eu sei que é mesmo difícil resistir, no entanto, não é impossível. O ideal é que as compras de Natal caibam no seu orçamento de dezembro, no seu salário de dezembro, sem que você precise mexer em seu salário extra. Mas a gente sabe que nem sempre é fácil, durante o mês de dezembro, com os presentes, com as festividades, com alguma viagem, usar apenas o salário do mês. Portanto, se isso não for possível, procure não gastar todo o seu 13º nos festejos e nos presentes de fim de ano. Vou mais longe ainda. Você não tem que ser o Papai Noel e dar presente para todo mundo. Pare e pense nisto. Nesta época, o que realmente importa é estar junto com quem gostamos, com quem amamos, rever pessoas queridas e celebrar com elas. O presente é apenas uma parte dessa comemoração. Sendo assim, por que gastar tanto com os super presentes? Quem sabe um presente mais simples e não tão caro pode já passar aquela mensagem de carinho da mesma forma de que aquela pessoa que você está presenteando é importante para você. E você pode fazer isto sem esbanjamento ou ostentação. Fazendo isto, você economiza o 13º para o que for prioridade, como quitar dívidas e investir nos sonhos. Acredite, você não será o único a se beneficiar. A sua família toda vai ficar feliz com o que lhes aguarda no futuro. Vamos aqui recapitular rapidamente. A primeira coisa que você deve fazer, vamos recordar? Pagar as dívidas vencidas e começar por aquelas
que cobram mais juros. Faça uma lista do que você está devendo. Anote de lado a taxa de correção de cada uma dessas dívidas. E você, então, vai atacar, vai investir e pagar aquelas que lhe cobram mais juros, juros que estão correndo o seu salário. Segundo caminho que você deve seguir, reavaliar as dívidas que você tem, que estão vencendo, e tente negociar com um bom desconto. Fale com aquele seu credor, diga que você vai antecipar o pagamento, e se ele der um desconto razoável, você deve, não ter dúvida, opte por pagar antecipado e assim você vai aliviar, como eu disse aqui anteriormente, as suas contas nos próximos meses. Outro passo que você deve seguir, formar ou fortalecer a sua reserva para os imprevistos, não apenas a reserva do dia a dia, que a gente chama dos imprevistos, a reserva que você está fazendo para realizar os seus sonhos, os seus planos, os objetivos da família. Lembre-se também de que no início do ano, no mês de janeiro, fevereiro e março, existem aquelas despesas extras, o IPVA do carro, o IPTU da casa, o material escolar, o uniforme escolar e outras despesas mais. Portanto, pense também em usar o seu 13º para não se endividar no início do ano. Outra opção que nós vamos destacar aqui, que eu considero importantíssima, já que o dinheiro está disponível para você gastar, por que não gastar com algo que seja construtivo, necessário, como um investimento no seu aperfeiçoamento profissional? Ele vai render dividendos no futuro. Você vai ser um profissional mais preparado, mais qualificado, e assim mais oportunidades vão surgir para você, aonde você está trabalhando hoje e no mercado de trabalho. E depois de tudo isto, se você vai mesmo destinar as despesas extras de fim de ano com as ceias e presentes, use sem ostentação, sem esbanjamento, use com sabedoria. Amigos, por que não se lembrar também, no final do ano, de que existem pessoas menos favorecidas, pessoas pobres, crianças que vivem em lugares que não têm pai, não têm mãe, em lares, outros em abrigos. Quanta gente no Natal não vai ter uma ceia? Quantas crianças não vão ter um presente? Por que não reservar também parte do seu 13º para abrir o seu coração com generosidade, ajudando os menos favorecidos? Esta lição foi ensinada por Jesus Cristo. Lá em Mateus 25, quando Jesus fala dos salvos, ele identifica os salvos como aqueles que compartilharam um pouco do que tinham, do alimento, da água, do vestuário, o amor e o carinho. Final do ano é uma oportunidade para fazer com que esse sentimento de amizade, de amor, ele aflore na nossa vida, no nosso coração. E sabe quem será o mais beneficiado? Será você mesmo. Eu me recordo, quando a minha filha era pequena, que nós a levamos a uma casa de uma família muito pobre, uma casa que não tinha um piso, uma mãe com alguns filhos, o marido na prisão. Nós levamos ali alguns presentinhos, uma pequena cesta de alimentos. Os olhos daquelas crianças brilharam, porque elas não tinham nada. E a minha filha aprendeu uma lição. Sabe qual foi? A valorizar o que ela tem em casa. Por que não exercer isso com os nossos filhos, reservando aí uma partezinha do nosso 13º? E eu quero terminar com algo mais. Eu quero terminar lendo um texto da Bíblia. Um texto que fala que existem coisas muito mais importantes na vida do que ceias, do que presentes, do que as viagens e os passeios. Na nossa escala de valores, o primeiro deles deve ser a nossa fé em Deus. Dedicarmos tempo a comungar com o nosso Pai, o nosso Criador e o nosso mantenedor, através do estudo da Bíblia e da oração. Agora, qual é o segundo valor mais importante que você tem na sua vida? É o seu emprego, o seu trabalho, a sua renda, a sua faculdade, os seus estudos, o seu namoro, a sua carreira? Não. O segundo mais importante valor da sua vida é a sua família, os seus pais, os seus irmãos, o seu cônjuge, os seus filhos. No final do ano, tire tempo para estar com eles. Talvez você queira viajar, ir para uma praia, curtir aí
com o seu filho e com a sua esposa, e os pais que lhe criaram com tanto amor e carinho, quem sabe vão ficar sozinhos. Por que não pensar em estar com eles? Valorize o que você tem de mais importante que a sua família. E ao estar no final do ano com seus queridos, mostre que você os ama. Expresse esse sentimento. Muito mais do que expressar esse sentimento com presentes e uma ceia farta, é expressar esse sentimento com paz. Se você, porventura, magoou alguém durante o ano, não apenas dê um presente para aquela pessoa. Chegue para ela e peça perdão. Crie uma atmosfera pacífica no seu trabalho, na sua escola, junto aos seus amigos e principalmente com a sua família. Tire tempo para se alegrar com as bênçãos de Deus e não apenas para gastar o dinheiro com tanta coisa que está sendo oferecida por aí. Este livro maravilhoso traz um conselho para mim e para você. Nas palavras do sábio Salomão, inspirado por Deus, ele disse o que nós encontramos em Provérbios, no capítulo 17, no verso 1. Ele diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Profundo. Uma outra tradução diz assim: é melhor pouco com paz do que muito com desavença. Muito mais importante que ter uma mesa cheia de alimentos e uma árvore de Natal cheia de presentes, é você estar em paz com Deus e com as pessoas que você ama. Promova este ambiente no Natal. Nós estamos relembrando o nascimento do Filho de Deus, a maior dádiva que Deus nos deu. Portanto, lembre-se disto. Use o seu 13º com sabedoria, mas muito mais importante do que usá-lo para promover um ambiente de festa, é você fazer deste ambiente um ambiente de paz, de alegria, de comunhão com seus queridos e comunhão com o Pai Celeste. Tenha um Feliz Natal, tenha um final de ano com muitas bênçãos. É o desejo que nós temos aqui para você. Um grande abraço e até a próxima semana.